Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. O país tem debatido temas relevantes nesse momento de crise política e recessão econômica. Corrupção, desleixo na saúde e violência urbana são alguns. Diante desse quadro, como ficam os direitos sociais afetados pela omissão e a falta de planejamento do poder público? Para abordar o assunto, convidamos o promotor de justiça Vinícius de Melo Lima, que atua na cidade de Torres. Doutor Vinícius, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui novamente conosco no programa. Muito obrigado, Marco. Há situações hoje que evidenciam, doutor Vinícius, uma fiscalização mais forte das políticas públicas e até um controle jurisdicional? Sem dúvida nenhuma, Marco, eu agradeço o convite que tu me formulaste. A judicialização da política, digamos assim, ela é decorrência de uma Constituição como a brasileira de 1988, que prevê uma série de direitos e garantias fundamentais, onde a omissão dos poderes executivo e legislativo no trato das políticas públicas, sobretudo de direitos sociais, leva cada vez mais a um deslocamento do polo de atenção dos poderes democráticos eleitos, executivo e legislativo, para o judiciário, a fim de que possa concretizar os direitos sociais. E nos direitos sociais, leia-se saúde, educação, segurança, saneamento básico, dentre outros. Até onde, doutor Vinícius, a justiça pode ir visando a concretização desses direitos sociais? Essa é uma questão interessantíssima. Nós temos que, no primeiro momento, efetuar uma distinção fundamental, e essa distinção é proposta entre nós pelo professor Lênin Streck, entre judicialização da política e ativismo judicial. A judicialização da política, ela é um fenômeno contingencial. Ela decorre do atual quadro da história, caracterizada pela omissão dos poderes executivo e legislativo no trato dos direitos sociais, das políticas públicas, a demandar, portanto, uma intervenção mais efetiva do sistema de justiça, do Ministério Público e do Poder Judiciário na consecução dos direitos fundamentais sociais. Já o ativismo judicial, não. O ativismo judicial, em especial a sua recepção equivocada em solo brasileiro, ele acaba sendo uma vulgata da judicialização da política. O que eu quero dizer com isto? O ativismo judicial é um comportamento dos juízes, ele tem um caráter behaviorista, portanto, onde os juízes, valendo-se de argumentos metajurídicos de política, de moral, de economia, eles procuram fragilizar a autonomia do direito e, com isso, a democracia. Então, o raciocínio que impera no ativismo judicial é um raciocínio consequencialista, é um raciocínio que leva em conta tão somente as consequências numa perspectiva meramente utilitarista em detrimento da autonomia do direito e da democracia. Nós vivemos, doutor Vinícius, um cenário de crise de Estado. O Ministério Público é o fiscal da lei, é o guardião da sociedade. Até onde o Ministério Público pode ir para defender os direitos fundamentais do cidadão? O Ministério Público, ele tem o seu balizamento constitucional a partir do artigo 127 da Carta da República, que estabelece que o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Significa dizer que o Ministério Público tem a possibilidade da defesa não apenas dos interesses individuais indisponíveis, mas dos interesses coletivos num sentido amplo. E para isso o Ministério Público não dispõe apenas do processo jurisdicional, ele tem a possibilidade de uma atuação extrajudicial através da instauração do inquérito civil público, pela firmatura de termos de ajustamento de conduta, pela expedição de recomendações, entre outra gama de instrumentos processuais que fazem com que o Ministério Público se afirme na condição de agente de transformação social. A nossa Constituição, doutor Vinícius, já passou por mais de 80 emendas e nem por isso elas tornaram o país mais justo, igualitário. Na sua opinião, o que é preciso para transformar esse quadro?
A transformação social, ela radica fundamentalmente, Marco, assim penso, não apenas no debate jurídico, mas sobretudo na arena política, no debate político institucional em elevadíssimo nível, convocando a sociedade civil organizada através de audiências públicas e também para que nós possamos discutir um modelo representativo de democracia que está em crise, lamentavelmente, não só no cenário brasileiro, mas no cenário internacional. Ou seja, da democracia representativa, da representação política, nós temos que pensar no atual quadro da história em outros modelos de democracia participativa, de participação direta, que não se subsume, não se esgota apenas no sufrágio, apenas nas eleições e no voto que cada cidadão deposita no seu representante político. Então, há necessidade de um controle mais efetivo, controle não apenas jurídico, mas o controle social das políticas públicas. Nós temos os observatórios sociais, nós temos os tribunais de contas e também nós temos o Ministério Público que pode, juntamente com a sociedade civil organizada, exercitar esse controle das políticas públicas com vista a atingir os objetivos da Carta da República, ou seja, a economicidade, a probidade administrativa, a legalidade, a impessoalidade e a moralidade. Direitos sociais são aqueles arrolados na Constituição, como moradia, saúde, segurança. Diante desse contexto, doutor Vinícius, qual a importância da Lei da Ação Civil Pública nas mãos do Ministério Público? A Lei da Ação Civil Pública, Marco, a Lei 7.347/85, ela deve ser lida na perspectiva de um microsistema de tutela de direitos coletivos. Ou seja, o artigo 90 do Código de Defesa do Consumidor, associado ao artigo 21 da Lei da Ação Civil Pública, faz com que, sob o espectro da ação civil pública, sejam tutelados não apenas direitos dos consumidores, mas direitos coletivos de crianças, adolescentes, idosos, direitos ambientais, direitos econômicos, sociais e culturais. Então, nós temos uma gama de interesses que são tutelados pela instituição do Ministério Público por intermédio da ação civil pública. E nós temos exemplos interessantíssimos do ingresso de ações civis públicas. Nós temos, por exemplo, uma ação civil pública que foi ajuizada pelo Ministério Público da comarca de Uruguaiana com vistas à reforma do presídio local e essa discussão é interessantíssima, Marco, porque foi parar no Supremo Tribunal Federal, onde o Supremo afirmou a legitimidade democrática do controle jurisdicional de políticas públicas, sobretudo no que toca à execução prisional. E todos nós sabemos que um dos problemas da segurança pública é justamente a deficiência na execução penal. Doutor Vinícius, o senhor sabe que há muito o Ministério Público tem outra roupagem, digamos assim. O promotor de justiça é o fiscal da lei, é um agente de transformação social. Até que ponto ele pode obrigar os gestores a encaminharem prestação de serviços públicos? Essa questão é interessantíssima, porque o Ministério Público, como havia dito, ele não se subsume apenas ao espaço processual, ao espaço judicial, porque existe a possibilidade da atuação do Ministério Público na esfera extrajudicial. Daí a possibilidade, então, da firmatura de termos de ajustamento de conduta com os gestores nas esferas municipal e estadual, com vistas, por exemplo, à construção de hospitais em determinados polos regionais, com vistas, dependendo das necessidades locais, a melhoria das casas de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco, a reforma de estabelecimentos prisionais. É bem verdade que nós temos que cuidar para que a judicialização da política não se torne um ativismo judicial. Para isso, nós temos que partir necessariamente dos limites semânticos que a Constituição Federal estabelece, mas partindo necessariamente de uma concepção integrada do princípio da separação de poderes. Para isso, é interessante nós lembrarmos que o professor Ferraioli estabelece uma distinção entre instituições e funções de garantia e instituições e funções de governo. As instituições e funções de governo, elas se legitimam através do voto.
através da vontade popular. E as instituições e funções de garantia, dentre elas a função e a instituição ministerial do Ministério Público, se legitima através da observância irrestrita dos direitos fundamentais, em especial dos direitos sociais. Então, o campo de atuação do Ministério Público para a concretização dos direitos sociais é vasto, porque ele não se limita apenas ao processo. E o processo, como já lembrava o Ovídio Batista, o professor Ovídio Batista, tanto no processo ideologia, quanto no processo como tradição romano-canônica, o processo jurisdicional ele é caracterizado por uma matriz racionalista e a geometrização do direito ela é responsável, não raras vezes, pela inefetividade da concretização dos direitos por intermédio da tutela coletiva. O que nós verificamos hoje na realidade jurisprudencial? Nós verificamos a necessidade do respeito aos precedentes judiciais. Nós temos decisões, por exemplo, de determinado tribunal que com muita frequência são reformadas pelos tribunais superiores. E nós temos verificado que, por vezes, os pratos da balança pendem a favor de razões de Estado, em detrimento das razões constitucionais, da observância de argumentos de princípio, e não meramente argumentos de política, né? Ainda que de política judiciária. Né? Pois esta questão que eu gostaria de lhe encaminhar agora. Para onde o prato da balança deve pesar? Porque nós vivemos uma crise sem precedência, principalmente na área da saúde e da segurança. E os argumentos dos gestores são sempre os mesmos: falta de recursos. Para onde o prato da balança deve pesar, doutor Vinícius? Essa é uma questão interessantíssima, porque ela nos reporta o debate entre procedimentalismo e substancialismo. Eu compartilho da concepção do professor Lênin Streck no sentido de um substancialismo dentro dos balizamentos que a Constituição prevê, ou seja, não o ativismo judicial, não esse behaviorismo comportamental de alguns juízes, mas sim a observância restrita dos direitos sociais previstos na Constituição Federal. E nesse sentido, então, os pratos da balança têm que pender, penso, a favor do cumprimento irrestrito da legalidade constitucional. Ou seja, nós não podemos sucumbir às velhas razões de Estado do período iluminista, onde havia uma confusão entre interesse público, bem comum e interesses do monarca. Ou seja, nós estamos na quadra onde nós temos que buscar necessariamente o cumprimento da Constituição Federal e o cumprimento das promessas da Constituição. Então, se até a Constituição de 1988 nós tínhamos um regime caracterizado por forte restrição de direitos fundamentais, período do regime militar entre 1964 e 1985, nós tivemos aí a Constituição de 67 e a Emenda Constitucional número 1 de 69, restringindo seriamente esses fundamentais, e naquela época se justificava eventualmente o direito alternativo, o uso alternativo do direito, as teorias críticas. Hoje nós estamos caminhando numa quadra onde nós temos que sustentar fundamentalmente a legalidade constitucional, porque a Constituição de 1988 é uma Constituição cidadã, uma Constituição garantista, e nós temos que buscar efetivamente que ela se concretize no dia a dia dos nossos brasileiros. O problema é que nós estamos sem um direito mínimo. Há muitas pessoas em hospitais aguardando atendimento, muitas pessoas se queixando que são assaltadas nas ruas. Porto Alegre está um caos. É assalto a pedestres, assaltos a motoristas. Quer dizer, nós estamos perdendo tudo isso. Aonde nós vamos chegar, doutor Vinícius? Eu penso que nós devemos compartilhar da lição do professor Zygmunt Bauman, onde ele diz, numa entrevista recentemente ao site Consultor Jurídico, que nós estamos vivendo num estado de interregno. O que ele quer dizer? Ele na verdade, ele parte de um ensinamento do Ludwig Wittgenstein na sua obra Investigações Filosóficas. E o Wittgenstein fala que compreender está associado a saber prosseguir. Se eu compreendo algo, eu sei prosseguir. E esse estado de interregno que o Bauman fala é justamente isso, que nós estamos enfrentando, essa dificuldade de compreender as coisas, de saber como prosseguir.
como nós vamos dar o próximo passo, e isso se aplica efetivamente aos direitos sociais em tempos de crise. Então, eu penso que nós temos que buscar fundamentalmente a observância da legalidade constitucional. Nós não podemos fazer tábula rasa com medidas draconianas envolvendo parcelamento de salários, envolvendo insuficiência de repasses aos hospitais, aos municípios por parte do Estado ou de políticas de determinados governos, em franca falta de sintonia com o cumprimento das expectativas normativas decorrentes de uma Constituição garantista como a Constituição de 1988. Então, o Ministério Público está aí para fiscalizar os poderes públicos e cobrar que a Constituição seja efetivamente concretizada na sua plenitude. O senhor tem doutorado em Direito Público, em tema de direitos sociais. Tem muita vivência nessa área. Qual a sua expectativa sobre esse momento que nós estamos vivendo? Porque a população ela está muito insatisfeita com tudo, né, o que está ocorrendo. A expectativa ela é um tanto quanto complexa, porque nós não visualizamos num horizonte próximo melhorias substanciais na proteção e na concretização dos direitos sociais, haja vista as medidas restritivas anunciadas pelo governo federal, envolvendo reformas que atingem os direitos previdenciários e trabalhistas. Então, a partir dessa visão mais realista, digamos assim, da atual quadro da história, as expectativas não são as mais favoráveis, tem que convir nesse sentido. Todavia, nós temos que aproveitar esse momento de crise e buscarmos mecanismos de efetivação da solidariedade. Nós temos que buscar, por exemplo, na concretização dos direitos sociais, do direito à saúde, por exemplo, a responsabilidade da família. Onde é que se insere, por exemplo, na obtenção de medicamento via Poder Judiciário? Nós temos que nos questionar, mas e a família? Onde é que está a família nesse processo de efetivação desse direito social? Será que a família não teria condições de alcançar o medicamento para aquele ente ou havia necessidade de recorrer ao Poder Judiciário? Nós temos que nos ater também aos limites semânticos da Constituição, como havia falado anteriormente, ou seja, o artigo 196 da Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas, ou seja, nós precisamos necessariamente de uma concepção de bens coletivos, e a saúde pública é um bem coletivo. Não significa dizer que a saúde não seja passível de acesso pela via individual, só que há necessidade de um diálogo entre as dimensões individual e coletiva do direito à saúde, a fim de que a judicialização do direito à saúde, em especial esse direito social, não se transforme num ativismo judicial antidemocrático e refratário dos direitos fundamentais. Nós falávamos de outra roupagem do Ministério Público, porque hoje o Ministério Público ele não atua só na área jurisdicional, né? O promotor de justiça hoje ele tem um papel muito importante. Então, por esses conflitos todos, por esses desdobramentos todos, desdobramentos sociais, ganha cada vez mais importância a função do promotor de justiça para promover a justiça diante da sociedade. Exatamente, a função do Ministério Público, em especial com a Carta da República de 1988, é no sentido de um agente de transformação social. E isso o Ministério Público vem cumprindo com denodo através da atuação dos promotores e procuradores da República, procuradores de justiça. O Ministério Público tem buscado uma aproximação com a sociedade e sofre também com um incremento de demandas sociais que radicam fundamentalmente na omissão dos poderes públicos. Até é interessante assinalar que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na suspensão de tutela antecipada 175, é um precedente de lavra de relatoria do ministro Gilmar Mendes, um precedente interessantíssimo porque sublinha que a judicialização das políticas públicas em matéria de saúde se deve fundamentalmente à omissão do poder público diante de políticas públicas já existentes.
Então, o que o Ministério Público pleiteia, vez por outra, nas demandas em juízo, são políticas públicas já existentes, mas que não foram asseguradas na esfera administrativa. Então, diante da negativa do poder público, se o judiciário também mostrar-se reticente, nós estaremos tomando o dito pelo não dito e estaremos ofendendo a Constituição da República, que deve assegurar, nesse sentido, o cumprimento das expectativas da modernidade tardia, concretizando os direitos sociais. Nós falamos na Constituição Federal, nas emendas que ela sofreu, mas também nós estamos num país que vive praticamente de medidas provisórias. Como o senhor enxerga esse dado? Medida provisória é um instituto que hoje está refugindo as características, os requisitos constitucionais previstos no artigo 62 da Carta Constitucional de relevância, de urgência, e está se transformando um verdadeiro decreto que foi ungido no período militar, um verdadeiro decreto-lei nas mãos do Poder Executivo. Isso é muito complicado, é extremamente perigoso em termos de constitucionalismo contemporâneo, porque as medidas provisórias, elas têm ou deveriam ter um marco de temporalidade, a partir do qual, se não convertida em lei, ela perde a sua eficácia e deixa de existir no mundo jurídico. Só que a realidade tem demonstrado que, vez por outra, medidas provisórias têm chancelado modificações substanciais. Veja-se no controle da corrupção essa recente medida provisória que altera substancialmente a Lei 12.846 de 2013, a Lei Anticorrupção, criando medidas que, a meu sentir, fragilizam a atuação do Ministério Público no controle da corrupção. Então, nós temos que atentar para o risco dessa proliferação desmedida de medidas provisórias. O certo é que o povo está cansado, esgotado e acompanha também os desdobramentos da Lava Jato. Cada dia um novo escândalo. Nós tivemos a Voz das Ruas em 2013, 2014, né? O senhor acredita que nós poderemos ter um movimento do tipo que aconteceu também em 2014? Eu acredito que sim, mas o movimento que deve ser feito fundamentalmente pela sociedade civil organizada é através da consecução dos seus direitos políticos, seja por intermédio das eleições, seja por intermédio da participação direta e efetiva nos atos de controle social da gestão pública, ou seja, uma gestão pública comparticipada. E aí nós temos a necessidade de refletirmos os ideais de policentrismo com participação decisória também no processo de tomada de decisão em matéria de gestão pública. Nós temos que ouvir mais a comunidade, saber se efetivamente nós estamos aplicando os recursos públicos que são escassos. Como, vez por outra, alega o Poder Executivo, se são escassos, nós temos que estabelecer prioridades. A Constituição estabelece percentuais mínimos em matéria de saúde e educação. E no estado do Rio Grande do Sul, nós temos a plena ciência de que os percentuais mínimos em matéria de saúde não são cumpridos por vários e sucessivos governos. Então, é chegado o momento de que a legalidade constitucional estabeleça um discurso de resistência às razões de Estado, independentemente do governante. Porque nós estamos numa quadra caracterizada por crises de natureza política, institucional, econômica. Então, cada vez mais é necessário o papel do jurista comprometido com a efetivação dos direitos sociais no Estado Democrático de Direito. Nós estamos chegando ao final do programa, doutor Vinícius, mas o senhor tem um minutinho para as suas considerações finais. Eu agradeço o espaço, Marco, e eu reforço a necessidade dessa perspectiva crítica do jurista, e o Ministério Público é uma instituição de transformação social. O Ministério Público, através do seu trabalho incansável na luta dos direitos sociais, tem transformado, tem melhorado a qualidade de vida do povo brasileiro.
O Ministério Público é o ombudsman, é o defensor dos direitos sociais. E ele tem a possibilidade não apenas de atuar na esfera processual, mas fundamentalmente na esfera extrajudicial, onde, através de instrumentos de diálogo construtivo, como o termo de ajustamento de conduta, como a recomendação, é possível jogar luz no horizonte. Nós temos que pensar necessariamente em como vamos racionalizar o discurso da crise, porque a crise deve ser levada a sério, em uma perspectiva, mas o discurso da crise não pode ser visto como uma narrativa emancipatória e ilusionista. Quer dizer, o discurso da crise tem os seus limites. Nós não podemos fazer com que a cultura brasileira, em especial o papel do jurista, seja estagnado através desse discurso da crise. Então, essa metanarrativa emancipatória da crise é que está sendo interpretada de uma maneira divorciada do sentimento constitucional, como diz o Pablo Lucas Verdu. Então nós temos que nos reportar fundamentalmente à observância da Constituição garantista e garantidora de 1988, e o Ministério Público está à disposição da sociedade civil organizada, da comunidade, para que possa bem desempenhar as suas funções. Muito obrigado. Ok. Promotor de Justiça Vinícius Lima, que atua na cidade de Torres. Mais uma vez eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Muito obrigado, Marco. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!